Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Kaique aqui na área, mais um vídeo da GK Concursos e nesse vídeo vamos iniciar a nossa super revisão final para a prova da GCM de Mairiporã. Faltam apenas 10 dias para a sua prova e nada melhor nesses 10 dias do que fazer aí uma super revisão, tá? Eu vou fazer a revisão com vocês da parte de conteúdo específico. Conteúdo específico é muito importante porque é metade da sua prova, são 20 questões só de conteúdo específico. Então, se juntar português, matemática e informática, vão dar 20 questões. E só o conteúdo específico sozinho são mais 20 questões. É um conteúdo bem extenso, tá? Já trouxe aqui dois vídeos. Um vídeo com questões da sua banca, para você saber aí mais ou menos como sua banca costuma trazer as questões. Vimos que sua banca é uma banca bem letra de lei, então ela vai trazer ali a letra de lei, nada muito interpretativo, tá? E também trouxe questões de legislação municipal. Por que eu trouxe legislação municipal em questões? Porque é um tema que historicamente, veja bem, estou falando historicamente, não estou falando que sua banca não vai trazer. Só que historicamente sua banca não traz ou traz muito pouco, tá? Então, por isso, eu trouxe questões para a gente estudar ela por questões. Agora não. Os temas que eu vou trazer agora, eu vou trazer realmente a lei, vou fazer explicações e ao final de cada lei eu vou trazer questões. Por isso, vai ser um vídeo bem extenso, tá bom? Assista esse vídeo, às vezes você vai assistir esse vídeo em 2 ou 3 partes, tá? Vai ser um vídeo de mais de 1 hora, já vou adiantar para você, vai ser um vídeo aí extenso e eu faço por partes a nossa revisão final. Quem já está aqui no canal com a gente faz tempo já está acostumado. Fizemos revisão final em Diadema, fizemos revisão final em Santana de Parnaíba, fizemos revisão final em Cajamar e em todas essas cidades o pessoal que acompanhou nós aqui na revisão teve grandes resultados na prova. Eu sempre recebo, quando sai o gabarito da prova, o pessoal mandando mensagem falando: nossa, que sua revisão final ajudou muito, foi extremamente importante aí na minha aprovação. E esse é o nosso objetivo aqui, te ajudar, te auxiliar no seu caminho rumo à sua aprovação. Bacana? Então, nesse vídeo serão 4 temas da nossa revisão: Constituição Federal, Lei 13.022 de 2014, a lei de abuso de autoridade e o CTB. Serão esses quatro temas cobrados aí do seu edital nessa primeira parte. Caso você queira a segunda parte, vou pedir só uma coisa para você. Deixe nos comentários aí se você gostou, se você ao final gostar, se você fala, pô, realmente foi útil para mim, essa revisão me ajudou, deixa nos comentários aí. Quero a segunda parte para eu trazer a segunda parte para vocês. Vai ter Código Penal na segunda parte, tem os crimes de tortura, tá? Vão ter as outras leis aí na segunda parte. Bacana, gente! Gente, como eu falei para vocês, isso é um vídeo que dá muito trabalho fazer, tá? Vai ser um vídeo longo, vou passar aqui realmente horas para gravar esse vídeo, então só peço uma coisinha para você simples, que não vai te custar nada. Primeiro, dá uma curtida nesse vídeo, já dá uma curtida agora para você não esquecer, tá? Deixa seu like aí pro YouTube entender que é um vídeo realmente relevante, que é um vídeo que tá ajudando você. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal e divulga esse vídeo, sabe? Aquele amigo seu que vai fazer a prova ou aquele grupo de estudos que você tem aí, divulga porque esse vídeo realmente é para ajudar o máximo de pessoas possível aí que vão fazer a prova da GCM de Mairiporã. Legal, gente? Vamos começar então a nossa primeira parte da nossa super revisão aqui para a GCM de Mairiporã. Bora para cima. Tá na tela então a nossa primeira parte, a nossa revisão final para a GCM de Mairiporã. Gente, como é costume nosso aqui, esse PDF aqui, ó, são 30 páginas esse PDF, tá bom? Esse PDF eu disponibilizo gratuitamente para vocês, tá? É um PDF aqui, ó, vocês vão ver, vai ser bem útil para vocês, ó. Tá vendo? Vai ter as leis aqui, ó. Ao final de cada lei, eu vou responder questões aqui, ó, pra gente fixar melhor esse conteúdo. Então, esse PDF, para você fazer aquela revisãozinha final, é excelente, tá? Eu trago aqui os temas mais importantes de cada assunto. Então, quem tiver interesse nesse PDF, é só me chamar no WhatsApp que eu disponibilizo gratuitamente eles para vocês, tá bom? Então, esse PDF aqui de revisão é gratuito. O que eu tenho também para ajudar vocês aí, caso você queira investir nos seus estudos nessa última semana aí, nesses últimos 10 dias? Tem esse combo aqui com 460 questões de conteúdo específico. Gente, nesses últimos dias é muito importante que você faça questões, que você realmente ponha em prática o seu conhecimento. E você vai pôr em prática o seu conhecimento adquirido fazendo questões. O legal desse combo aqui é que ele pega todo o conteúdo específico do seu edital, inclusive aqui, ó, legislação municipal
primeiros socorros, tá vendo? 15 questões de primeiros socorros e 90 de legislação municipal. Pega, ó, todo o conteúdo específico do seu edital e tá aqui R$ 39,90. Vai te ajudar muito esse material, tá bom? Quem tiver interesse, só chamar nesse WhatsApp aqui, tá? Quem quiser pegar esse PDF é o mesmo WhatsApp. Só chamar aqui, ó, você vai falar diretamente comigo. Tanto para pegar só o PDF gratuito, não tem problema, só chamar e falar, ok, que quero o PDF gratuito. Bacana, já disponibilizo para vocês. Quem tiver interesse no combo aqui também, só chamar no mesmo WhatsApp, tá? Também temos 3 simulados aí no padrão de sua prova. Tem gente que nos últimos dias, na última semana aí, gosta de fazer simulados para ver realmente como está o seu conhecimento. O simulado, gente, nós fazemos de acordo com o edital de sua prova. Então são 8 questões de português, 7 de matemática, 5 de informática e 20 de conteúdo específico aqui, ó, total de 40 questões cada simulado, temos 3 aqui. Quem tiver interesse nos simulados, a gente está adquirindo os simulados, é só me chamar também, tá? Para trocar ideia comigo, sempre nesse WhatsApp aqui, que é o meu número pessoal. Legal, gente? Vamos começar então a nossa revisão. Nessa aula aqui, serão 4 temas, como eu falei para vocês. Começaremos aí com a Constituição Federal, depois vamos para o Código de Trânsito Brasileiro, depois Estatuto Geral das Guardas Municipais e depois Lei de Abuso de Autoridade. Começaremos aqui por esses 4 temas. São temas longos, tá? A sua banca, ela cobrou temas longos, não tem o que fazer, o Código Penal também está bem grande, tá? Tem leis aí bem grandes no seu edital, mas como eu falei para vocês, eu vou trazer o que eu acredito que mais importe, o que você realmente precisa chegar sabendo na sua prova. Legal? Vamos começar então? Vamos comigo? Vamos lá então. Começar aqui com a nossa Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Federal. Vamos lá. Começar aqui por fundamentos, tá? O Brasil, ele tem os seus fundamentos ali e nós temos esse mnemônico aqui para gravar os fundamentos. A sua banca, ela pode tentar te confundir no começo com 3 coisas. Com fundamentos, objetivos fundamentais e a forma como o Brasil se rege nas suas relações internacionais. O que a banca costuma fazer? Ela costuma falar assim para você, ó, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que traga um fundamento da República Federativa do Brasil. Aí ela vai lá e coloca e mistura, tá? Ela mistura fundamentos com objetivos fundamentais e com relações internacionais. Agora você não vai mais errar isso. Esse aqui é o mnemônico sagrado que todo concurseiro tem que saber. É o nosso famoso SOCIDIVAPLU. Então, para os fundamentos, quando ela pedir os fundamentos da República Federativa do Brasil, você vai lembrar desse mnemônico. SOCIDIVAPLU. O SO é a soberania, o CI, a cidadania, o DI, dignidade da pessoa humana, o VA são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o PLU é o pluralismo político, tá? Esse é o SOCIDIVAPLU. Legal? Então, quando sempre que falar em fundamentos, você vai lembrar desse mnemônico, SOCIDIVAPLU. Cuidado para não decorar só o mnemônico, tá? Saiba o que é cada palavra. Você tem que saber aqui, por exemplo, que o PLU é pluralismo político. Bacana. Você tem que saber que o CI é cidadania, tá? Porque ele pode trazer ali para vocês, por exemplo, um pluralismo de ideias. Tá errado, tá? Um pluralismo de vontades, por exemplo. A banca às vezes traz coisa boba, mas pega muita gente que decorou apenas o mnemônico. Então, o mnemônico é para você lembrar na hora da prova, tá? Lembrar, legal, mas você tem que saber a palavra aqui, você tem que saber que o SO é soberania. Bacana, gente? Então, esse é o mnemônico aqui, o SOCIDIVAPLU dos fundamentos. O Brasil, ele tem os 3 poderes dele ali, né? Que são poderes independentes e harmônicos entre si, que são o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Muito cuidado, que você está fazendo uma prova de guarda municipal, uma prova municipal, e às vezes cai em lei municipal que o município possui 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e isso está errado. Quem possui 3 poderes é o Brasil, é a União, tá? A União possui 3 poderes, o município possui apenas 2 poderes. O município possui apenas o poder executivo e o poder legislativo. A União possui o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, muito cuidado com o comando da questão. Se o comando da questão estiver te pedindo poderes da União, legislativo, executivo e judiciário. Se o comando da questão estiver te pedindo poderes municipais, aí é só executivo e legislativo, beleza? Não caiam nessa pegadinha. Legal? Objetivos fundamentais. O que é legal dos objetivos fundamentais? Eles começam com verbos. Temos um mnemônicozinho para ele também,
que é o CONGAER-PRO. O CON é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O GAR é garantir o desenvolvimento nacional. O ER aqui é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o PRO aqui é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então esse é o mnemônico aqui dos objetivos fundamentais, é o CONGAER-PRO. Muito cuidado aqui nesse erradicar aqui. O que a banca às vezes faz? Ela inverte. Ela fala assim que ela vai erradicar as desigualdades sociais e regionais e vai reduzir a pobreza e a marginalização. Não! O objetivo do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí vai falar assim, pô, Kaique, o objetivo de um país não deveria ser ser erradicar a desigualdade? Gente, a desigualdade, ela sempre vai existir. Por mais que você fique rico, vai existir alguém milionário. Por mais que você fique milionário, vai existir alguém bilionário. Ah, é desigual, não é desigual? Se você é pobre, existe alguém rico, existe uma desigualdade social. Se você é rico, existe alguém milionário, existe uma desigualdade social. Então a desigualdade social, o que eles tentam é reduzir isso. É fazer com que você fique rico igual o cara rico. No Brasil, muitas vezes se prega que o cara rico tem que ficar pobre igual você. Infelizmente, tá? O Brasil, né? O brasileiro tem uma cabecinha às vezes que não dá para entender. Mas a desigualdade social, ela nunca vai ser erradicada. O objetivo sempre vai ser reduzir a desigualdade social. E a banca inverte isso e torna a alternativa incorreta. Então, muito cuidado aí se a banca fazer essa inversãozinha, tá? Lembre-se sempre disso. O objetivo é reduzir a desigualdade social. A desigualdade social, ela nunca vai ser erradicada. Agora, a pobreza, ela pode ser erradicada. A miséria, ela pode ser erradicada, tá bom? Então, pobreza e marginalização, erradicada. A desigualdade social e regional, reduzida. Bacana? Então, esses são os objetivos fundamentais. E temos aqui as formas a qual o Brasil se rege aí nas suas relações internacionais. Então tá aqui, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, o princípio aqui da não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Essa aqui é uma das maiores pegadinhas que eles trazem. Eles trazem como não concessão de asilo político e está errado, tá bom? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Que as pegadinhas mais recorrentes, que eu falei para vocês, ó, as bancas trazem algumas pegadinhas, dentre elas a solução armada dos conflitos e a não concessão de asilo político. Lembra, tá? Solução ela é pacífica dos conflitos, existe sim no Brasil a concessão de asilo político. Beleza, gente? Então aqui foi do artigo 1 até o artigo 4, tá? Cai muita questão desses artigos, é bom você chegar bem afiadinho neles. Vamos agora, artigo 5, vai falar aqui dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Eu vou trazer aqui os mais recorrentes em prova. São muitos os direitos e deveres individuais e coletivos. Isso também cai muito em prova, mas eu vou trazer aqui os que são mais recorrentes em prova, tá bom? Então o artigo 5 vai falar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Temos aqui um mnemônico também, o VILPS, tá? O V de vida, o I de igualdade, o L de liberdade, o P de propriedade e o S de segurança, tá? É um mnemônicozinho aqui para você decorar, que já vi bancas trazendo isso aqui também, tá bom? Então, e aqui ele fala aqui nos seguintes termos. Vamos aqui então passar pelos mais importantes, tá? O primeiro vai falar assim, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Tem banca que vai falar que o homem tem mais direitos, tem banca que vai falar que a mulher tem mais direitos. Não, tá? De acordo com a nossa Constituição, ambos têm direitos iguais aí e também obrigações iguais aí nos termos dessa Constituição, tá bom? É livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato. O que quer dizer? Que você pode falar o que você pensa, né? Mas tem que botar a cara a tapa ali, tá? O seu anonimato, ele é vedado, tá bom? É livre a expressão artística, intelectual, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de licença ou de censura. Então não pode haver aí a censura por parte do Estado, beleza? Esse próximo aqui, ele é campeão de prova. Fala assim, ó, a casa, ela é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 4 casos. Quais são esses casos? Em caso de flagrante delito ou desastre, 2 casos, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então a casa, ela vai ser asilo inviolável, ninguém pode entrar na sua casa, exceto nesses 4 casos, tá? Se tiver ali um flagrante delito, exemplo, Kaique, um cara tá batendo na mulher ali, é um flagrante delito, a polícia vai entrar e vai pegar ele, legal? Desastre, essa casa está desabando, entraram dentro da sua casa para tirar as pessoas que ali estão dentro, tá? É um caso de desastre, a casa vai desabar, a casa está pegando fogo, outra pessoa pode entrar. Para prestar socorro, alguém está passando mal ali, alguém está passando mal e não tem como abrir o portão. O que aconteceu esses dias lá na GCM de Sorocaba? Uma filha ligou pra gente e falou assim, ó, tô tentando contato com meu pai, não tô conseguindo contato com meu pai. Mandamos uma viatura na casa daquele senhor, entraram contra a vontade dele, porque né, ali era para prestar um socorro. A filha dele deu essa autorização para prestar um socorro a ele. Tá, chegaram lá, ele realmente estava desmaiado, não estava bem, chamaram a ambulância e prestaram um devido socorro para ele, tá? Então, ali, os guardas que entraram ali, eles estavam respaldados pela lei, tá? Porque eles entraram ali para prestar socorro àquele senhor. Legal? Ou durante o dia por determinação judicial. Kaique, o que é durante o dia? Vou trazer para vocês, é a última lei que eu vou trazer para vocês aqui dessa aula, aqui desse vídeo, é a lei de abuso de autoridade. E lá está expresso que a expressão dia, ela vai se compreender do período das 5 da manhã até as 21 horas. Por quê? Porque vai falar que é proibido, tá? Fazer aí mandado judicial, tá? Cumprir o mandado judicial do período das 21 horas até as 5 da manhã. Por isso que você via, muitas vezes, aquela piadinha, lembra na época da Lava Jato? Que falava, o cara acordou com o japonês da Federal na casa dele. Por quê? A PF já vai cumprir o mandado de busca e apreensão na casa 5 horas da manhã, tá? Pega o cara realmente dormindo. A PF tem essa mania aí de pegar o cara dormindo, tá? Porque é o horário que ela pode estar cumprindo esse mandado, tá? Então, a partir das 5 da manhã até as 21. Então, essa expressão dia aqui vai compreender esse período, das 5 da manhã até as 21 horas. Trago essa informação para vocês, por quê? Porque no seu edital também caiu a lei de abuso de autoridade, e na lei de abuso de autoridade está expresso que é crime você cumprir determinação judicial, tá? Entrar numa casa aí cumprindo determinação judicial após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã, tá bom? Então, para ficar a título de informação aí para vocês. Legal? Vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais a que a lei estabelecer. Kaique, por que tem isso? Ah, eu posso trabalhar e ainda sou obrigado a atender qualificações aí que a lei manda? Sim, pensa você se isso não tivesse aqui, por exemplo, no caso de um médico. Um médico, ele tem que ir lá fazer faculdade, se formar em medicina. Imagina se qualquer pessoa atende como um médico. Ia morrer todo mundo, tá? Porque o cara não tem a qualificação profissional que a lei exige. Então, para você ser um médico, tem uma lei que vai exigir que você faça faculdade, faça outras coisas aí que exigem na medicina, entendeu? Então, é livre você ser médico. Você pode ser médico, desde que você atende aí as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você pode ser um guarda municipal, tá? É livre, desde que você passe no concurso, faça o curso de formação. Fazendo o curso de formação, você vai estar atendendo as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Legal? É isso. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Isso aqui não preciso nem explicar, né? Que você tem a liberdade aí de entrar no seu país ou sair do seu país, mudar do seu país com os seus bens aí. Só que tem só esse detalhinho aqui, em tempo de paz, tá bom? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Gente, tudo que eu trago aqui
em negrito assim, é porque a banca às vezes faz pegadinha. Ela traz aqui, ó, que depende da autorização, por exemplo. Não, você pode se reunir num local aberto ao público, independente de autorização, desde que a sua reunião não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então vamos reunir numa praça aqui, com 50 pessoas. Tá tendo agora São Paulo e Corinthians, eu tô gravando esse vídeo aqui na hora do jogo. São Paulo e Corinthians tá tendo agora ali, um time ganhou. Vai, eu sou São Paulino, vou falar que São Paulo ganhou. São Paulo ganhou e o pessoal vai comemorar na praça da cidade aqui hoje. Legal. Eles vão lá e falam assim, ó, pra prefeitura, hoje, após as 21h30, vai ter a comemoração ali, nós vamos comemorar a vitória do meu time. Bacana, por quê? Porque a prefeitura ela vai lá, às vezes manda uma viatura do trânsito ali, manda uma viatura da guarda para fazer ali a segurança do pessoal, tá? Mas apenas um prévio aviso, não precisa da autorização. Obviamente aqui, esses requisitos, sem armas, ninguém pode estar com armas e é um local aberto ao público. Legal, gente? Continuemos. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, elas só poderão ser compulsoriamente, obrigatoriamente dissolvidas caso tenha aqui uma decisão judicial transitada em julgado, que é aquela decisão judicial que não cabe mais recursos, tá bom? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O que acontece aqui? Pensem, a casa do seu vizinho, ela tá pegando fogo. Lembre-se, tá? Constitucionalmente, a sua casa, ela é asilo inviolável. Legal? Só que o que está acontecendo aqui, ó, tem um caso de iminente perigo público. Você mora do lado de uma fábrica de rojão, por exemplo. E essa fábrica começou um princípio de incêndio no telhado dela. Se descer para a fábrica, explode tudo, tá? Começou no telhado dela. E a melhor forma de acessar o telhado dessa fábrica para poder estar apagando esse incêndio é subir em cima do telhado da sua casa. Meu irmão, o bombeiro não vai pensar duas vezes. Ele vai subir em cima do telhado da sua casa para apagar o incêndio. Porque temos aqui um caso de iminente perigo público. Kaique, ele subiu aqui na minha casa e quebrou 20 telhas. Legal, é assegurado para você a indenização ulterior, quer dizer, posterior aí ao que o bombeiro fizer, se houver dano. Quebrou 20 telhas, beleza, o poder público ali, ele vai te ressarcir isso aí depois, tá bom? Mas sim, a autoridade competente, ela pode usar a sua propriedade aí para estar sanando esse perigo público, tá bom? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, para algo ser definido como crime, tem que ter uma lei anterior que defina aquela atitude como sendo uma atitude criminosa. A lei não retroagirá. O que é não retroagir? A lei não vai voltar para trás, salvo para beneficiar o réu, tá? O que acontece aqui? Por exemplo, hoje, em 2023, se você matasse uma mulher, era a mesma pena do homicídio qualificado, tá? Ponto final. Só que após 2024, o feminicídio passou a ser a maior pena do Código Penal. É um crime com pena de 20 a 40 anos, tá? Então, quem cometeu o crime de feminicídio após 2024, vai ser julgado aí como nessa maior pena, de 20 a 40 anos. Kaique, e quem matou em 2023? Não, quem matou em 2023 vai ser julgado na lei vigente. Essa lei não vai voltar para trás, tá? A lei de 2024 não vai voltar para trás para prejudicar esse réu, tá? Ele não vai ser julgado na nova lei aí que estabeleceu o feminicídio como maior pena do Código Penal. Não, ele vai ser julgado ali no que estava descrito no Código Penal em 2023. Então essa lei não vai voltar para trás. Agora, se sair uma lei mais benéfica, ela volta para trás. Então, por exemplo, nesse crime de feminicídio, se ao invés de ter aumentado essa pena, eles tivessem diminuído essa pena, esse agente que cometeu o crime antes, ele podia ter a sua pena também reduzida. Isso quer dizer o quê? A lei não volta para trás, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se for em benefício do réu, a lei volta para trás. Se for em malefício, se essa nova lei
prejudicar o réu, ela não volta para trás, ela não retroage. Legal? A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Agora, isso aqui é extremamente importante. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeitos à pena de reclusão nos termos da lei. Muitas vezes a banca traz como pena de detenção aqui, muito cuidado, tá? O racismo é penado com pena de reclusão e é um crime inafiançável e imprescritível. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. Isso você tem que saber, porque está em duas leis do seu edital. Tem a lei de tortura, que fala que lá o crime é um crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia, e aqui na nossa Constituição Federal, tá? Então é o famoso 3TH. O 3TH, ele é insuscetível de graça ou anistia, ele é também inafiançável. 3TH seria o quê? Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Por isso é 3TH. Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. São crimes aí inafiançáveis, você não sai com fiança, e são também insuscetíveis de graça ou anistia. Legal? Constitui crime inafiançável e imprescritível, é um crime que não prescreve a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Legal? Continuando aqui, gente, falei para vocês, o artigo 5 é extremamente importante, provavelmente vai vir questão do artigo 5 na sua prova, tá? É muito importante o artigo 5. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Muitas vezes a banca vai falar para você que não haverá penas de morte em hipótese alguma. Não, temos uma hipótese sim de pena de morte no Brasil. É em caso de guerra declarada, tá bom? De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis, tá? Essas penas não existem no Brasil. O Brasil não tem pena de caráter perpétuo. A maior pena, como eu falei para vocês, é o feminicídio, que a pena máxima aí chega a 40 anos. Ah, Kaique, mas tal pessoa pegou 70, 80 anos. É que vai, né, juntando ali as qualificadoras, causas de aumento de pena. Então, seca, a pena seca, a maior pena aqui do Brasil é 40 anos, tá bom? Remédios constitucionais, extremamente importante também, tá? Bizu para vocês. Primeiro, habeas corpus. Sempre que você ouvir falar em habeas corpus, é quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em liberdade de locomoção. Sempre o habeas corpus sempre vai andar de mão dada com a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder. Então você vê, liberdade de locomoção, você já liga aqui ao habeas corpus, tá? Mandado de segurança vai estar sempre de mão dada aqui, ó, com direito líquido e certo. Então, sempre que você ouvir falar na sua prova em direito líquido e certo, vai estar falando de mandado de segurança, tá? Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável por ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, tá? Pega esse bizu então. Sempre que ouvir falar em direito líquido e certo, mandado de segurança. Mandado de injunção, sempre que falta norma regulamentadora. O que é norma regulamentadora? Que é lei, tá? Sempre que falta lei para determinado assunto, você entra com mandado de injunção. O habeas data vai ser sobre informações. Então, ó, habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante é quem está entrando, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Para retificação de dados, tá vendo? Dados, informações, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Legal? São gratuitos aqui para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Então, eu sempre brinco que é gratuito no Brasil aqui para os reconhecidamente pobres, nascer e morrer. Então é o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Muito cuidado, às vezes as bancas trazem certidão de casamento aqui junto. O artigo 5 fala apenas de registro civil de nascimento e certidão de óbito. Outra coisa gratuita também é o habeas corpus e o habeas data, tá? Não fala nada de certidão de casamento, cuidado com isso, tá? E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, habeas corpus e habeas data também são gratuitas essas ações. Legal? Agora, a nacionalidade aqui, que está lá no artigo 12 da Constituição, se eu não me engano. Vamos lá. São brasileiros natos. Quem são os brasileiros natos? Os nascidos na República Federativa do Brasil. Então, você que nasceu aqui no Brasil, você é um brasileiro nato.
ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Vou te explicar isso aqui. Por exemplo, vem para o Brasil um diplomata argentino. Legal? Esse diplomata argentino, ele está a serviço do país dele, mas ele está morando no Brasil. Os diplomatas, eles moram em outros países, tá? Tem diplomata brasileiro morando nos Estados Unidos e assim sucessivamente, tá? Então, um diplomata argentino, ele vem morar aqui no Brasil para defender aí os interesses argentinos, tá? O que acontece? Esse diplomata argentino, ele tem um filho aqui no Brasil, tá? Vem ele e a esposa dele e eles têm um filho aqui no Brasil. Esse filho, ele vai ser brasileiro nato? Não, tá? Por quê? Ele vai ser considerado argentino. Por quê? Porque o pai dessa criança, ele está a serviço do governo argentino. Então, os nascidos no Brasil, ainda que seus pais sejam estrangeiros, tá? Desde que esses não estejam a serviço do seu país. Agora, mudou um argentino e uma argentina para o Brasil. Eles mudaram, não estão a serviço do país deles, só mudaram aqui para o Brasil. Eles tiveram um filho, esse filho vai ser argentino? Não, esse filho vai ser brasileiro. Aqui no Brasil, essa criança é considerada brasileira nata, tá bom? Porque seus pais não estão a serviço do governo argentino. Deu para entender? Vamos lá. Os nascidos no estrangeiro, agora é o contrário. Agora é o contrário, tá? Agora vai ser totalmente contrário. Eu falei para vocês, tem um diplomata brasileiro lá nos Estados Unidos. Ele tiver um filho, o filho dele é considerado brasileiro nato. Por quê? Porque o pai dele está a serviço da República Federativa do Brasil. É o que falo bem aqui, ó. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O diplomata foi lá e teve filho com uma americana. Esse filho, ele é brasileiro nato, porque esse cara está a serviço da República Federativa do Brasil, mesmo que a mãe dele não seja brasileira. Bacana? Vamos lá. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, após os 18, filhos de pais ou mães brasileiras podem aí requerer a nacionalidade brasileira, tá bom? Agora são os naturalizados. Quem são os naturalizados aqui? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, se vem um cara lá de Portugal aqui pro Brasil, ele quer ser naturalizado aí brasileiro, ele pode, em apenas 1 ano, conseguir isso, tá? Desde que ele more aqui no Brasil por 1 ano ou ele tenha, ou não, né? Não é ou, é perdão, tá? Ele tem que morar aqui no Brasil por 1 ano e ter aí idoneidade moral, tá? Ele não pode, né, ser aquele cara que tem passagem na polícia, por exemplo, as coisas assim, tá? Então, o português de Portugal que vem aqui pro Brasil, tá? Qualquer país originário de língua portuguesa, se não me engano, Angola também é originário de língua portuguesa, então, esses países aí que são originários de língua portuguesa tem que residir 1 ano no Brasil e ter aí a idoneidade moral, legal? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, os outros estrangeiros, por exemplo, um colombiano. O colombiano mora aqui no Brasil fazem 15 anos já, e ele não tem nenhuma condenação penal. Ele pode requerer também a nacionalidade brasileira dele, ele vai ser um brasileiro naturalizado. Legal? Então, sobre a nacionalidade, era isso que eu queria passar para vocês. Administração pública, servidores públicos e depois vamos para a segurança pública. A Constituição Federal veio bem grande, tá? Administração pública, eu quero só passar para vocês o mnemônico aqui, para vocês já matarem algumas questões. Mnemônico LIMPE. Tá? LIMPE é o mnemônico aqui, tá? Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são aí os princípios da administração pública. O mnemônico é OLIMP. Você mata aí qualquer questão que vier falando de princípios da administração pública. Nós vamos fazer uma, depois eu vou mostrar para vocês, mas vai ser uma um pouquinho diferente, vocês vão ver, vai ser bacana, tá? Servidores públicos. O artigo 41 é muito importante para você que vai ser servidor. Veio no seu edital, tá?
já vi cair bastante em prova também, que é sobre a estabilidade, tá? Então fala assim, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O que é um servidor de cargo de provimento efetivo? É você que faz um concurso público. Apenas servidores de provimento efetivo têm estabilidade no serviço público. Servidores de provimento em comissão não tem. O que seria um servidor de provimento em comissão? Um secretário municipal, por exemplo, que é um servidor que o prefeito ele nomeia a hora que ele quiser e ele exonera a hora que ele quiser. Ele não tem estabilidade. Agora, o funcionário efetivo não, tá? Não tem essa do prefeito chegar e te exonerar a hora que ele quiser. Tem todo um contraditório, toda uma ampla defesa se ele quiser te exonerar. O em comissão não. Ele simplesmente numa canetada vai lá e exonera o cara. Só que para você ter essa estabilidade, são após 3 anos de efetivo exercício. Você passa por avaliações, sendo aprovado nessas avaliações, você garante sua estabilidade no serviço público, tá bom? Então, lembra disso, sempre que você ouvir falar em estágio probatório, são os 3 anos, os primeiros 3 anos aí de efetivo exercício no serviço público, ao qual você passa por avaliações e vai ver aí se você vai conseguir ou não a sua tão sonhada estabilidade no serviço público, legal? E agora, o artigo 144, que vai falar da segurança pública. Gente, o que geralmente cai em prova aqui do artigo 144? Ele vai pedir as competências. Então, ele vai pedir o quê? Competência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Ferroviária Federal. Geralmente, ele vai pedir aqui as competências. Então, o que eu já fiz? Já separei aqui as competências de cada uma para vocês, para ficar mais fácil aí que vocês organizarem seus estudos. Então, vai falar aqui, ó, que a segurança pública, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Primeiro órgão aqui, a Polícia Federal, depois Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e as Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. O que eu já fiz, já trouxe aqui as competências de cada uma. Então, ó, competências da Polícia Federal: apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços em interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e ou contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Vocês vão ver que esse opa vai estar no vídeo porque eu não corto, tá, gente? Não vou cortar vídeo, eu faço vídeo corrido mesmo. Vamos lá para cima. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então essas são as competências aqui da Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal é só uma competência, tá? Ela é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira e destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, a Polícia Rodoviária Federal é só patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A Polícia Ferroviária Federal é o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Essa aqui já tá se acabando, tá? Tem muito pouco Polícia Ferroviária Federal ainda. Mas ela serve aqui para o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, tá? As polícias civis, dirigidas aí por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Muito cuidado com isso, tá? Polícia Civil não se mete com coisas militares, tá? O militar, ele é julgado ali, ele tem inclusive prisão própria, tá? Polícia Civil é apenas para civil, tá? Elas são dirigidas aí por delegados de polícia de carreira, tá? E aí, ressalvadas as competências aí da União, ela possui as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto aí as militares, tá bom? Polícia Militar. Cabe aí a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Polícia Militar e bombeiro são forças auxiliares e reservas do Exército. Já vi cair bastante em prova isso também, tá? Forças auxiliares e reservas do Exército são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, legal? E para fechar aqui, as polícias penais federal, estadual e distrital, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe aí a segurança dos estabelecimentos penais. Gente, Polícia Penal
dentro do estabelecimento penal, tá? Então, eles são os agentes prisionais ali, tá? É o pessoal que cuida aí dos presídios, tá? Seja presídio federal, estadual ou distrital. Então, eles cabem aí a eles a segurança dos estabelecimentos penais. Legal? E aqui para finalizar aqui, que é bem pertinente para a gente, os municípios poderão aí constituir suas guardas municipais destinadas à proteção do bis, tá? Aqui, quando falamos em guarda municipal no artigo 144, falamos do bis. Gente, eu escrevo com o mouse, às vezes demoro. Eu até ganhei uma mesinha de escrever do aluno nosso, agradecer aqui ao Vini pela mesinha que ele mandou para mim, mas eu preciso comprar mais uma porta para USB aqui, que minhas portas USB tá tudo sendo utilizado aqui pelo microfone, pela webcam, pelo mouse, então acaba que eu não tô usando ela ainda, mas eu vou comprar ali um adaptador e logo já tô escrevendo aí. Abraço pro Vini aí que mandou esse presente pra gente, é muito legal ver o carinho da galera com a gente, tá? Então aqui os municípios, eles podem constituir aí suas guardas municipais destinadas à proteção do bis, bens, instalações e serviços aí, conforme dispuser a lei. É somente isso que fala da guarda municipal no artigo 144. Tá sendo votado para se mudar isso? Sim, mas por enquanto fala apenas isso. Legal, gente? Com isso, finalizamos aí a Constituição Federal, tá? Vamos para as questões. Sempre eu vou falar para vocês. Gente, estudou um tema? Faz questão. Estudou um tema? Faça questões para você memorizar esse tema. Eu trago 5, mas 5 é muito pouco. Eu trago 5 só para vocês verem como que a banca traz nas provas aí, tá? Então, todas as questões que eu vou trazer para vocês são questões de provas, tá? Mas, o que eu falo para vocês? Façam mais questões, muito mais questões. Assistam um tema, vejam um vídeo aula de um tema, leiam uma lei e vão fazer questões. Isso vai te ajudar aí a memorizar da melhor forma possível essa questão. Por isso é que eu vendo ali combo de questões, que realmente é um conteúdo, é um produto que eu acredito que ajude muito você, muito mais que muito produto gravado, muito curso aí. Às vezes o pessoal paga caro no curso e não aprende o tanto que ele aprende se ele ler a lei e fazer questões, tá bom? Então é muito importante. Vamos para as questões aqui. Vamos lá, de acordo com o texto constitucional, assinar a alternativa que não corresponda a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Lembra dos fundamentos? Sociediva plu. Vamos lá, o plu é o pluralismo político, então aqui tá certo. Lembrando que sua banca quer um que não corresponda aos fundamentos. O VA é valores sociais do trabalho da livre iniciativa, certo? O SO é soberania, tá certo. Tem D, sociediva plu tem D, não tem defesa da paz. Então aqui está errado. E o D, dignidade da pessoa humana. Então, ó, o SO, soberania, o D, dignidade da pessoa humana, o VA, né, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, e o PLU, pluralismo político. Faltou o SI, que é a cidadania, né? O SI aqui é o que está faltando, que é a cidadania. Então, SO, soberania, SI, cidadania, o D, dignidade da pessoa humana, VA, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, e o PLU, pluralismo político, defesa da paz aqui. Não é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Legal? Questão de número 2. A garantia constitucional que visa proteger direito líquido e certo, gente, falei para vocês na aula, falou em direito líquido e certo, já pensa automaticamente em mandado de segurança. Vamos continuar lendo, mas você leu direito líquido e certo, já liga na sua cabeça, ó, mandado de segurança, tá? Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública, denomina-se habeas data. Lembra? Habeas data não, perdão. Nossa, habeas data não. Mandado de segurança, tá? Você vai ligar o mandado de segurança. Se eu falei habeas data, gente, corta tudo, tá? Pensei numa coisa e falei uma coisa e pensei em outra, tá? Falou em direito líquido e certo, falou em mandado de segurança. Legal? É isso. Habeas data vai ser aqui para você saber ali seus dados, né? Vai falar em informações e dados. Falou informações, dados, você pensa em habeas data. Falou direito líquido e certo, você vai pensar em mandado de segurança. Falou em falta de norma regulamentadora, mandado de injunção. Falou aí, ó, na sua locomoção, na sua liberdade de locomoção, aí você vai lembrar de habeas corpus, tá bom? Então, como aquele pediu aqui direito líquido e certo, você vai pensar em mandado de segurança. Aqui é a alternativa B, tá bom? 3. Em conformidade com o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, a quem incumbe a... Vamos lá.
como eu falei para vocês, eles trazem competência. Então vamos lá, apurar as infrações penais contra a ordem político-social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Gente, aqui você já pode matar, tá? Quem faz isso é a nossa Polícia Federal, tá? Polícia Militar, preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, patrulhamento ostensivo. Polícia Civil, ela vai ver as infrações penais, só que a Polícia Civil, ela vê no âmbito estadual. A Polícia Federal vai ver no âmbito da União, tá? Guarda Municipal, como falei para vocês, é o BIS, bens, serviços e instalações. Legal? Então a 3 aqui só pode ser a nossa alternativa A. 4. Opa, da nacionalidade. Vamos lá, legal essa aqui. João vive em Paris. Ô, João, feliz, vive em Paris. Filho de uma diplomata brasileira que, à época do nascimento, exercia a função oficial a serviço da República Federativa do Brasil. Isso quer dizer o quê? Ele vive em Paris, ele nasceu em Paris, mas a mãe dele era diplomata, estava a serviço do Brasil. Logo, João é brasileiro nato. Tá? Ele é nato, ele é brasileiro nato. Já põe isso na sua cabeça, você continua lendo a questão. Mas João, ele é brasileiro nato. Por que ele é brasileiro nato? Porque a mãe dele estava a serviço da República Federativa do Brasil. Ponto final. Ainda criança, João foi registrado em consulado brasileiro, viveu na França até os 20 anos, quando se mudou para o Brasil para cursar o ensino superior. Nunca se naturalizou, nem precisa, né? Nem realizou qualquer procedimento formal relacionado à nacionalidade. À luz da Constituição Federal de 88, João é considerado, já vamos caçar aqui a que fala que ele é brasileiro nato, vamos ganhar tempo aqui. Estrangeiro? Não. Brasileiro naturalizado? Não. Brasileiro nato? Opa, pode ser. Desde que opte expressamente, não precisa optar nada, não precisa optar. Brasileiro nato, pois é filho de mãe brasileira que estava a serviço do Estado brasileiro no momento do nascimento. Perfeito. Perfeita de aqui, ó. Brasileiro nato, fala aí. Com restrições? Já para, não tem nenhuma restrição, tá? Ele é brasileiro nato e ponto final, tá bom? Então, a mãe dele estava a serviço do Brasil. Ela era uma diplomata brasileira. Logo, mesmo ele nascendo em solo estrangeiro, ele é brasileiro nato. Legal? Quinta e última questão, tá? Bem legalzinha essa questão aqui. Leia o texto a seguir. Então vai ter o texto aqui, vamos ver o que a questão vai pedir e aí a gente volta e lê o texto, tá? Os 3 incisos do artigo 5 da Constituição Federal, acima transcritos, se relacionam a 3 princípios da administração pública enumerados no artigo 37. Vamos lembrar quais são os artigos? Vamos lembrar quais são? Limpe. Princípios da administração pública. Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Esses são aqui os princípios da administração pública que estão ali no artigo 37. Então, o que ele quer aqui? Ele quer que você pega isso aqui, que você leia aqui e fala qual princípio que está sendo obedecido por isso aqui. Então, vamos lá. De número 1 aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ora, se você é obrigado ou não é obrigado a fazer algo, senão em virtude de lei, só pode ser o princípio aqui da legalidade. Ele quer respectivamente. Então, ele quer na ordem certa. Então, a 1 aqui é legalidade. Então, você já risca a B que está moralidade e a D que está moralidade. Legal? A 2, olha como é fácil você responder questão na sua prova, você não se perder. A 2 só pode ser publicidade, porque a 2 aqui é publicidade e a 2 aqui... Ah, não, perdão, eu vi errado, tá? O disfarce que eu falei. Eu tô vendo a D aqui. Aqui é eficiência. Então, na 2, nós já vamos descobrir qual é a alternativa correta, tá? Então, a 2 vai falar o quê? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Estamos falando aqui, ó, de restrição de publicidade, tá? Tá falando do princípio da publicidade. Só pode ser publicidade. Então aqui só pode ser a alternativa A. Já mata isso, tá? Vamos ver a última? A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração dos processos e os meios que garantam a celebridade de sua tramitação. Falando de tramitação, falando de eficiência, tá? Então só pode ser aqui realmente a alternativa A, tá bom? Legalidade, publicidade e eficiência. Bacana, gente? Nisso,
matamos a Constituição Federal. Nosso próximo tema de estudos aqui é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então agora é aquela hora de você ir tomar uma aguinha, pausar esse vídeo e voltar para a gente começar aqui o CTB. Vamos lá? Tomou sua água já? Já foi no banheiro? Vamos começar aqui então, Código de Trânsito Brasileiro. Gente, CTB, na sua prova, foi cobrado o quê? Foi cobrado o CTB da sua prova apenas crimes, tá? Então a parte geral ali dos crimes e depois a parte dos crimes em espécie. Bem pouquinha coisa ali. Qual é o problema da sua banca? A sua banca gosta de cobrar pena. Infelizmente é uma banca que gosta de cobrar pena. Tá, é uma banca que provavelmente vai trazer ali umas 2, 3, talvez até mais questões de pena na prova. É o padrão dela, gente. Tudo que eu falo aqui é o padrão da prova. Pode ser que sua banca, né, faça diferente do que eu tô falando. É difícil a banca sair do padrão dela? É bem difícil, tá? Ainda mais num concurso que não é um concurso que chamou tanta atenção assim. 4.000 inscritos hoje com concurso de guarda é um concurso médio. Os concursos maiores vão ter 6, 7 mil inscritos aí, até mais de 10 mil aí. Por exemplo, GCM de São Paulo vai ter muito mais de 10 mil. Paulínia, que vai sair, vai ter muito mais de 10 mil. Então, esses concursos maiores, talvez as bancas dificultem um pouco mais. Esses concursos um pouco menores, como é o caso aí do seu concurso, vai ser um concurso um pouco mais, para ser um concurso um pouco mais tranquilo, a banca manter o padrão dela ali, o nosso rumo não sai muito do padrão dela. Infelizmente, ela provavelmente vai trazer pena, sim, infelizmente. Mas, né, o resto que ela traz é muito simples, então o que a gente tá falando aqui, muita coisa vai cair, porque ela traz coisa aí um pouco mais simples, tá bom? Vamos pro Código de Trânsito Brasileiro, então. Para começar da parte geral, depois nós falamos aqui dos crimes em espécie, tá bom? Vamos lá então. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 a 5 anos, tá? Cuidado, porque a banca traz aqui, ó, eu comi junto com a banca aqui, ó. A banca traz de 2 anos a 5 anos, é de 2 meses. 2 meses, então a penalidade de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, tá bom? Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Pensa assim, o cara cometeu um crime de trânsito ali, aí ele perdeu a habilitação dele, tá? Ele teve ali a sua suspensão ou a proibição de se obter a permissão para dirigir, tá? Pelo prazo ali, por exemplo, de 12 meses. Aí ele vai e fica 12 meses preso. Aí quando ele sai da prisão, ele vai lá e pode tirar a carteira nacional de habilitação novamente. Não faz o menor sentido, porque ele não teve pena nenhuma, tá? A imposição, a penalidade dele, a prisão anulou a penalidade dele. Então o que acontece? Só começa a contar a partir do momento que ele sai da prisão, tá bom? São circunstâncias aqui que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor cometido a infração. Então são agravantes. Toda vez que ele cometer qualquer crime de trânsito, nessas condições aqui, os crimes serão agravados, tá? Com dano potencial para duas, cuidado que as bancas trazem que é para uma pessoa só, tá? Para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo, então aquele cara que tem carta de moto e quer dirigir um caminhão, por exemplo, tá? Quando sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com transporte de passageiros ou de carga, o cara que pilota ônibus, por exemplo, utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança, carrinho rebaixado, ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante, aqueles caras que põem turbo no carro, por exemplo, tá? Sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinados a pedestres, sobre a faixa de pedestre, tá? Então, essas circunstâncias aqui sempre agravam os crimes, as penalidades dos crimes de trânsito. Beleza, vamos falar dos crimes em espécie agora.
tá? Quais os crimes mais importantes aqui que eu acredito que eu trouxe para vocês? Primeiro, que você precisa saber, o CTB, ele não existe lesão corporal ou homicídio doloso no CTB. Por que, Kaique, não existe? Porque se você usa o carro como uma arma, você vai ser julgado pelo Código Penal, não pelo CTB, tá? Ah, vi meu desafeto ali na rua, joguei o carro em cima dele, matei ele de propósito. Pô, meu irmão, o crime não é doloso, tá? O crime é o crime, ele não é culposo, ele é doloso. Se você matar alguém de propósito com seu carro, você tem dolo, você teve a vontade de fazer aquilo, não tem culpa, tá? Então, no CTB não existe homicídio ou lesão corporal dolosa, é apenas culposo, tá? Tudo que tá aqui no CTB é culposo. Se for doloso, você vai ser julgado ali pelo Código Penal. Beleza? Vamos lá então. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena, olha aqui, ó, que sua banca gosta. Detenção de 2 a 4 anos. E suspensão ou proibição de se obter a permissão. Lembra que eu falei para vocês? Ah, o cara foi preso aqui por homicídio culposo. Aí ele perdeu aqui a habilitação dele. Aí ele cumpriu a pena, ele já pode sair e pegar a habilitação de novo? Não, aí que começa a contar o prazo ali. Se o juiz deu 6 meses, 12 meses, por aí vai. Entendeu? Então vamos lá. A pena aqui do homicídio é de detenção de 2 a 4 anos. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente 1. Não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação, então é caso de aumento de pena. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à vítima do sinistro, ou no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. É o piloto de busão, tá? Se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, aí é uma qualificadora do crime, tá? A pena de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de subter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, o cara que comete um homicídio culposo, mesmo que tenha sido culposo, só ele estiver embriagado, estiver bêbado, tá? Estiver doidão, aí é uma causa aí de qualificação, é uma qualificadora. Belezinha? Vamos então para a lesão corporal. Vamos lá. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A pena aumentada de 1/3 até a metade se ocorrer as mesmas hipóteses aqui, ó. Tá? As mesmas causas de aumento de pena aqui, ó, de 1/3 à metade, tá? Essas causas aqui que nós acabamos de falar. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, na mesma coisa, tá? Se for ali o agente conduzido, aí conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou outra substância aí que cause dependência, tá? Então também qualifica aqui o crime de lesão corporal culposa praticada aí na direção de veículo automotor. Beleza? Agora outro crime aqui, ó. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. As condutas previstas aqui no caput serão constatadas por... Qual é a forma de você constatar que um cara tá bêbado, que um cara tá doidão aí dirigindo o carro dele, tá? Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro alveolar é o assopro. Alveolar é o assopro. O por litro de sangue, né, os 6 decigramas, né, é o exame de sangue, tá? Então tem essas duas formas aí de comprovar. E tem outra forma também, sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Quais são exemplos desses sinais? O cara tiver com a fala pastosa, o cara tiver exalando ali cheiro de álcool, tá? Ah, o cara ali tá exalando cheiro de álcool, tá com a fala pastosa, não sabe nem onde tá e se recusa a fazer o bafômetro. Independente, ele tem sinais ali que comprovam, tá? Que indicam que ele tá bêbado. Então, independente de ter feito o teste ou não, ele vai ser aí conduzido
por esse crime da mesma forma, tá? Vai ser aí conduzir veículo automotor. A autoridade que presenciar isso vai conduzir ele para a delegacia da mesma forma, mesmo que ele se recuse aqui fazer o bafômetro, tá bom? Inovar artificiosamente em caso de sinistro automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, ou estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. É aquele cara, por exemplo, que atropela uma pessoa em cima da faixa de pedestre e tira a pessoa de cima da faixa de pedestre para falar que a pessoa não estava atravessando na faixa, por exemplo, tá? Ele fez isso para induzir aí o perito ou o juiz ao erro, tá? Para tirar ali um pouquinho da responsabilidade dele. Então, isso, só dele fazer isso já é um crime, tá? Com pena aqui de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou processo aos quais se refere. Beleza? Então, esses são os crimes que eu queria trazer para vocês. Ó, deixei as penas em vermelho para vocês darem uma olhadinha nas penas. E vamos aqui para mais 5 questõezinhas agora do CTB, tá bom? A questão de número 1 vai falar assim: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pode ser considerado crime de trânsito, quando for constatada a concentração de álcool igual ou superior a, vamos lá, sangue são 6 e alveolar, né, o assopro, o bafômetro 0,3. Aqui, se eu não me engano, é decigrama. E aqui eu não lembro, miligrama, 0,3, deixa eu ver aqui. 0,3 é miligrama, isso mesmo. Então aqui é mg, tá? Então se ele pedir sangue aqui, é 6 decigrama. Se pedir alveolar, né, o bafômetro, 3 miligramas, tá bom? 6 decigramas por litro de sangue, já que é a alternativa A, beleza? Aqui, ó o que ele trouxe, ó, 0,3 decigrama por litro de sangue para tentar confundir quem decorou. 3 miligrama é alveolar, pelo assopro, tá? 6 decigramas é sangue, beleza? Questão de número 2. De acordo aqui, o artigo 305 do CTB, em caso de o condutor se afastar do veículo do local de sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, este estará sujeito à pena de detenção de, é o último crime que falamos aqui, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Beleza? Aqui, ó. 6 meses a 1 ano ou multa. Legal? Questão de número 3. Um motorista dirigindo em alta velocidade perde o controle do veículo e colide com outro carro, causando a morte dos passageiros. Qual crime de trânsito o motorista cometeu? Gente, já tá falando aqui, ó, crime de trânsito. Lembre, ó, no CTB não existem crimes dolosos, tá? Não existe homicídio doloso, não existe lesão corporal dolosa, tá? Apenas culposos. Então, ó, homicídio doloso no trânsito? Não, é culposo. Omissão de socorro não, homicídio culposo no trânsito. Aí, beleza. Tá bom? Cuidado com isso. Homicídio e lesão corporal, elas são culposas no CTB, não são dolosas, tá bom? Quarta questão, né, de acordo com o CTB aqui, registre V para verdadeiro e F para falsas. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor cometido a infração. Então, circunstâncias que sempre agravam aqui. Com dano potencial para uma ou mais pessoas, que já está errado. Lembra que eu falei para vocês? A banca fazia isso? Gosta de fazer essas gracinhas? Dano potencial para 2 ou mais pessoas. Aqui é falso, tá? Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, esta está certo. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com transporte de passageiros ou carga, aqui também está certo, tá? Então fica FVV, só pode ser a alternativa E. Bacana! Última questão, quinta questão aqui, uma peninha para vocês, tá? Qual das seguintes afirmações está correta em relação à pena prevista pelo artigo 302 do CTB, que trata de homicídio? Gente, o homicídio, pensa, o homicídio é 24. Nossa, Kaique, o homicídio é 24? Positivo, meu querido, 2 a 4, tá? 2 a 4 anos o homicídio simples aí, né? Não na forma qualificada, o homicídio simples aí é 2 a 4.
é a pena de detenção. Então já fica aqui, ó, reclusão, risca reclusão, ficou aqui, ó, detenção. Já teria riscado muito por causa disso. Vamos ler a detenção de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aqui já está certo, tá? Então, a lesão corporal culposa é de 6 meses a 2 anos e o homicídio é de 2 a 4 anos. Legal, gente? Então, finalizamos aqui também o CTB. Vamos agora para o Estatuto Geral das Guardas Municipais e depois fechamos aí com a Lei de Abuso de Autoridade. Começando então o nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais e depois finalizar com a Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá. Atenção, muito cuidado aqui com o começo da lei. É igual a Constituição Federal lá. Ele vai tentar te confundir ali entre coisas. Aqui vai tentar te confundir entre princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal, competência geral e competência específica. Ele vai tentar te atrapalhar aqui nessas três informações, tá? Vamos lá. Então, o que você precisa saber? Competência geral, vamos começar pela competência geral, é mais fácil, é uma só, tá? Diferente dos princípios mínimos, que são 5, tá? A competência geral é uma só e competência específica, se não me engano, são 18, uma coisa assim, tá? Competência geral é uma só. É a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Então, saiba isso. Competência geral só existe essa. Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Princípio mínimo são 5. Tá? Quais são? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. Cuidado, já vou falar com vocês sobre isso, tá? Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Esses são os princípios mínimos. O que mais está em alta aqui é o patrulhamento preventivo. Por quê? O STF determinou que a guarda pode fazer o patrulhamento ostensivo. Veja bem, gente. Você tem que ser inteligente na hora da prova ali. Você tem que ler o comando da questão. O que a questão está te pedindo? Se a questão vier e te pedir assim, ó, quais são os princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal de acordo com a Lei 13.022 de 2014. Gente, na Lei 13.022 de 2014 não existe a palavra ostensivo. Ponto. Então, se falar da Lei 13.022 de 2014, não existe a palavra ostensivo. Então, não existe patrulhamento ostensivo, naturalmente, tá? Porém, o STF decidiu que a guarda pode fazer o patrulhamento ostensivo. Então, se no comando da questão vê assim, ó, de acordo com a decisão do STF, gente, muito difícil, não vai vir na sua prova aqui, que é letra de lei, mas tô te preparando para todo e qualquer cenário. Se vier falando assim, ó, de acordo com o STF, decidiu que as guardas podem fazer patrulhamento ostensivo, decidiu, tá certo. Mas se pedir de acordo com a Lei 13.022 de 2014, é o patrulhamento preventivo. Bacana, gente. Continuando aqui. Ó, a guarda municipal é uma guarda preventiva. A banca traz palavras como corretiva, opressiva ou ostensiva para te confundir. Cuidado. Competências específicas são 18. A dica é que elas sempre começam com verbos e eu vou listar aqui para vocês as principais. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário, tá? Então, essa história de que a guarda não pode prender, besteira, balela de quem não sabe o que está falando, tá bom? Atuar preventiva e permanentemente no território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza bens, serviços e instalações municipais. Note, gente, a guarda, ela atua dentro do município, tá? A competência da guarda é apenas dentro do município. Não existe isso de guarda ir para rodovia federal, guarda ir para outro município. Pô, se você vai ser guarda de Mairiporã, você não vai prender alguém lá em Jundiaí. Se você é guarda de Mairiporã, você não vai prender alguém em Campinas. A sua competência é dentro de Mairiporã, tá bom? Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Controle, gente, vamos lá. Controle interno e externo a guarda tem. Pensa assim, controle interno, corregedoria. Externo, ouvido. Pensa na ouvidoria, legal? Então, externo, ouvidoria, interno, corregedoria.
A corregedoria não é obrigatória, tá? A ouvidoria, ela é obrigatória. Só que tem casos que a corregedoria ela vai ser obrigatória. Quais são esses casos? Ó, naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda ou em todas que utilizem arma de fogo. Então, Kaique, eu trabalho numa guarda que só tem 30 guardas e nenhum é armado, não precisa ter corregedoria, legal? Agora, se a guarda for armada ou se tiver mais de 50 integrantes, é obrigado a ter corregedoria. Legal? Agora, ouvidoria não. A ouvidoria, ela é obrigada em todas as guardas, tá vendo? Ó, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda. Então, a ouvidoria ela é obrigada em todas as guardas, tá bom? Então, guarde isso. Corregedoria, acima de 50 servidores ou em todas que utilizem arma de fogo. Tem menos de 50, mas utiliza arma de fogo? É obrigado a ter corregedoria. Ouvidoria, todas as guardas são obrigadas a ter, tá? A corregedoria, ela vai servir para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da guarda. Muita gente confunde, acha que a corregedoria pune alguém. A corregedoria não pune ninguém, ela pode recomendar punição. Só que a corregedoria, ela serve para apurar infração disciplinar, tá? A ouvidoria, ela serve para receber e encaminhar reclamações, sugestões, elogios, denúncias e assim por diante, tá bom? Então essa é a diferença aí entre as duas. Muito importante aqui também, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4% da população em município com até 50 mil habitantes, 0,3% de 50 a 500 mil e 0,2% acima de 500 mil. Isso aqui também costuma cair bastante em prova, tá? Então leva para sua prova, 0,4% até 50 mil, 0,3 entre 50 e 500 mil e 0,2 acima de 500 mil habitantes. Essa é a limitação da guarda municipal. Então, por exemplo, na cidade aqui tem 200 mil habitantes. Então, a sua guarda municipal não pode ter efetivo superior a 0,3% da população, porque 200 mil está entre 50 e 500 mil. Tá bom? Já vi muito isso. A banca trazer a população da cidade e falar qual era a limitação, até quantos por cento aí da população podia ter efetivo de guardas municipais, tá bom? Então, 0,4, 0,3 e 0,2. Outros artigos aqui que costumam cair em prova também. A guarda municipal ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Trouxe aqui entre parênteses para vocês, prefeito. Prefeito é o chefe master da guarda, tá? Geralmente numa guarda municipal tem dois chefes ali que não fazem parte do quadro da guarda municipal, que são o prefeito e o secretário municipal aí de segurança pública, segurança urbana, seja aí o nome aí da pasta a qual a sua guarda ela é subordinada. Então o prefeito e o secretário, eles não fazem parte de carreira, não são guardas de carreira, mas a guarda se subordina a eles. Mas o chefe máximo, o cabeça da guarda municipal é o nosso prefeito, tá bom? As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. É o nosso sangue azul marinho, é a nossa cor azul marinho, tá bom? A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominação idêntica às militares. Quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações, tá? Títulos, uniformes, você não pode falar que você é fardado, isso é coisa militar, você usa uniforme, você não usa farda, tá? Você não pode existir um sargento, por exemplo, na guarda, não, isso é uma graduação militar, tá? Não existe um sargento na guarda, entendeu? E por aí vai, tá bom? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará a linha 153 aí, exclusivo para a Guarda Municipal. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Tem que ter um percentual mínimo para o sexo feminino. Qual é esse percentual? Vai ser definido em lei municipal. É isso que fala a Lei 3.022, tá? Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. O que acontecia antes, gente? Antes, a guarda sempre era comandada por um ex-coronel da PM, algum ex-PM, a guarda era comandada. Aí o que aconteceu? Para evitar isso, que o comandante da guarda fosse aí um profissional estranho aos quadros da guarda municipal, o que aconteceu? A Lei 3.022 obrigou isso, tá? Todas as guardas que tenham mais de 4 anos, o comandante, subcomandante é obrigado a ser guarda municipal de carreira, tá?
apenas nos primeiros 4 anos está implementando a guarda ali, pode ser um comandante aí estranho aos seus quadros, tá? Pode ser aí alguém aí que tenha experiência em segurança pública. Após os 4 anos, tem que ser alguém ali da carreira, alguém do quadro aí das guardas municipais. Legal? E aqui os requisitos para a investidura, para a gente poder finalizar aqui a Lei 13.022. Para você ser um guarda municipal de acordo com a Lei 13.022, você precisa ter a nacionalidade brasileira, falamos aqui. Nacionalidade brasileira é tanto brasileiro nato quanto o nacionalizado. Os dois têm a nacionalidade brasileira, tá? Tanto nato quanto naturalizado. Estarei no gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica, perdão, idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário, estadual, federal e distrital. O que fala também? Que pode ter aí outros requisitos em leis municipais. Então tem lei municipal que traz aí CNH, por exemplo, limite de altura. Isso está respaldado sim pela Lei 3.022, porque os municípios podem trazer outros requisitos aí, dependendo da necessidade do município. Legal, gente? Então vamos para questões aqui. Tá? 5 questões aí da Lei 13.022 também. Vamos lá. Nos termos do Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que o Estado poderá, mediante convênio com municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado para guardas municipais, aproveitando a mesma estrutura física e de pessoal da PM. Não. Gente, esquece coisa militar, tá? Esquece coisa militar. Só que outra coisa também que eu queria falar para vocês. Esquece isso, que na rua a polícia militar e a guarda são inimigos. Gente, não sei como é no município de vocês, mas no geral aí, ambos se ajudam, tá? Até o pessoal fala que quando você precisa de apoio, não interessa se o uniforme que vai vir é cinza ou se é azul marinho, tá? Quando você está precisando de apoio ali, você não vê se o uniforme é cinza ou azul marinho, tá? Ambos querem a mesma coisa, ambos têm o mesmo objetivo, que é proteger o cidadão de bem, tá? Então, esquece que haja essa... acontece muito no Senado, né? A gente vê no Senado lá um policial militar querendo falar mal do guarda municipal, tá? Na rua mesmo ali, o irmão de farda ali, isso importa muito pouco, tá? Que o nosso objetivo realmente ali é proteger o cidadão de bem, legal? Só que, de acordo com a Lei 13.022, gente, nada ligado ao militarismo pode ser colocado dentro da guarda municipal. Isso daí eu acho realmente válido, tá? Nós somos uma guarda civil, tá? Então, tudo que na sua questão estiver falando de coisas ligadas ao militarismo está errado. Então, falar que nós vamos usar uma estrutura que seja da polícia militar está errado, tá bom? B. É obrigatório o exercício de controle interno por corregedoria nas guardas municipais com efetivo superior a 50 servidores. Falei para vocês, tá? Corregedoria é obrigado nas guardas com efetivo superior a 50 servidores da guarda ou em todas que utilizem arma de fogo, tá bom? Todos os cargos comissionados das guardas municipais poderão ser providos por membros estranhos, né? Já falamos que não. O cargo de comandante, como eu falei para vocês, é um cargo comissionado, tá? Nos primeiros 4 anos até pode, mas depois não. Agora falar que todos os cargos comissionados podem ser, está errado, tá bom? Quanto às pós-graduações, é facultado às guardas utilizar dominação militar? Errado, é proibido, tá bom? As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor cinza bandeirante, na cor da PM. Obviamente não, tá? Então a 1 aqui, alternativa B. 2. À luz do Estatuto Geral das Guardas Municipais, considere as assertivas a seguir. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais, a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas e o uso aleatório da força, não, é o uso progressivo da força. Então a 1 aqui já está errada, tá? O município pode criar por lei a sua guarda municipal? Tá certo, gente, o município ele pode criar sua guarda, ele não deve, não é um dever, tá? É uma faculdade para o município, ele pode criar sua guarda municipal, tá bom? 3. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, certo? Subordinada ao prefeitão, tá? E as guardas municipais devem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar? Você sabe que não, né? Apenas 2 e 3 está certa, então é a alternativa D. Beleza? Questão de número 3. De acordo aqui a 13.022 de 2014, as guardas municipais possuem competências específicas na proteção da população e do patrimônio público.
Assinar a alternativa que apresenta uma atribuição correta dessas corporações. Vamos lá. Atuar como força substitutiva da Polícia Militar? Já risca, tá errado. Tá? Zelar pela segurança dos bens, serviços e instalações municipais, podendo colaborar com ações preventivas voltadas à proteção da comunidade. Que tá lindo. C, errado, vamos ver. Realizar a fiscalização direta de trânsito estadual e rodoviário, eu falei para vocês, não. A guarda é âmbito municipal. Exercer as atividades de policiamento ostensivo, na 13.022 não tem nada de ostensivo. Ainda fala sem limitações de área, né? Nossa, é ilimitado, vamos para qualquer lugar. Você não tem nem o porte nacional, você tem um porte estadual, você pode ir para qualquer lugar. Não, gente, tá errado, tá? Alternativa B. Quarta questão. Qual é um dos requisitos básicos para investidura aí em cargo de guarda municipal? Idade mínima de 21 anos? Não, idade mínima de 18 anos, tá? Possuir curso superior em segurança pública? Não, ensino médio basta, tá? Tá errado. C. Possuir experiência prévia comprovada em atividade de policiamento ostensivo? Não. Aprovação em curso de formação específico, conforme matriz curricular nacional? Aí beleza. Certificação em capacitação técnica fornecida exclusivamente por órgão estadual? Não, aí também está errada, tá bom? Quinta e última questão, vamos lá. Conforme previsto aí na Lei 13.022 de 2014, que dispõe aí sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, os municípios com até 50 mil habitantes, as guardas não poderão ter fio superior a... Lembra? Vamos lá. Até 50 mil, 0,4. De 50 a 500 mil, 0,3. Acima de 500 mil, 0,2. Então, ó, 0,1 não existe. E 0,1,0 ou 1,0 é bastante, né? Também não existe. Então, só existe 0,4, 0,3, 0,2. Como aqui pediu até 50 mil, é 0,4. Tá? 0,3 aqui, de 50 a 500, e 0,2 acima de 500 mil habitantes. Beleza, gente? 13.022 é isso, tá? Não vai cair nada fora disso, não tem como errar a Lei 13.022, tá? Você tá estudando para guarda municipal, pelo amor de Deus, não erra em 13.022, bacana? Então, essa é a nossa revisão de 13.022. Vamos agora para finalizar nossa revisão com a Lei de Abuso de Autoridade. Dá aquela pausinha agora, vai no banheiro, faz aquele xixizinho, tome uma água e vem aqui para nós finalizarmos aqui de acordo aqui a nossa lei de abuso de autoridade. Como falei para vocês, aí esse é um vídeo longo, né? Já deu aqui 1h20 de vídeo, mas vamos lá, vamos para cima, né? Vamos aí rumo à aprovação, se Deus quiser. Vamos lá para a gente finalizar então, lei aqui de abuso de autoridade. Começar aqui com o sujeito ativo do crime. Quem pode cometer o crime aí de abuso de autoridade, tá? É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando. O que isso quer dizer? Compreendendo, mas não se limitando. É um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, não é só esses aqui, tá? Esses aqui são exemplos de servidores aí que podem cometer aí o crime de abuso de autoridade, tá? Então, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas, tá? Reputa-se agente público, para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, quer dizer, um vereador, um prefeito, nomeação, né, um cargo em comissão, tá? Designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos aqui no CAPT, tá? Os órgãos da administração direta, indireta, fundacional e por aí vai, tá? Então, todo mundo que exerce aí, gente, um serviço público pode estar aí, caso caia ali nas condutas ali que são a partir do artigo 9, se eu não me engano, tá? Caso faça alguma daquelas condutas, pode estar aí incorrendo no crime de abuso de autoridade, tá bom? Vamos lá. Os crimes previstos aqui na Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal pública incondicionada, porém, eles têm aqui uma exceção, tá? É admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como principal. Então, essa ação
pública incondicionada, ela pode ser admitida aqui uma ação privada, caso o Ministério Público aí não intenta aí no prazo legal. Então, ela será admitida aqui se a ação pública, que quem faz é o Ministério Público, não foi intentada aí no prazo legal, tá bom? A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contando a data que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Isso aqui cai bastante em prova, por isso que eu trouxe aqui para vocês aí em vermelho aqui, tá? Ação privada subsidiária, ela pode ser exercida aí no prazo de 6 meses, tá bom? Efeitos da condenação. Duas coisas que a banca costuma dar uma misturada, que são os efeitos da condenação e as penas restritivas de direito, que são substitutivas aí das privativas de liberdade. A banca gosta de dar uma misturadinha nisso, então bastante atenção nisso na hora da sua prova, tá? Efeitos da condenação. Vamos lá. Quais são os efeitos da condenação? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, falar em indenização em dano causado por crime é efeito de condenação, tá? Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, é outro efeito aqui da condenação. E a perda do cargo, do mandato ou da função pública, tá? Os efeitos aqui, o 2 e o 3, gente, muito importante saber disso, são efeitos condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Então, para você ter inabilitação aqui para o mandato, para a função pública de 1 a 5 anos, ou para você perder o seu cargo, tem que ser aqui, você tem que ser reincidente, só que em crime específico, é uma reincidência específica. Você tem que ser reincidente em crimes de abuso de autoridade, tá? E não são automáticos. São motivados aqui, tem que ser aí declarados motivadamente na sentença. Mesmo você sendo reincidente, ainda não é automático. O juiz tem que declarar na sentença, tá bom? Então, esses aqui são os efeitos da condenação. As penas restritivas de direitos são aqui prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, são apenas duas, e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Obviamente, você vai ficar afastado do seu cargo, você vai perder os seus vencimentos, vai perder o seu salário, tá bom? As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Gente, notem, para você saber diferenciar, as penas restritivas de direito são muito mais brandas do que os efeitos da condenação. Aqui ele vai perder o cargo, aqui ele vai ser inabilitado por período de 1 a 5 anos, aqui ele vai ter que reparar o dano, aqui ele vai ter que prestar serviço à comunidade e vai ser suspenso do cargo só, tá? Ele não vai perder o cargo, ele vai ser suspenso, não vai ser inabilitado, vai ser apenas suspenso, tá? Então você vê que as penas restritivas de direito são muito mais brandas do que os efeitos da condenação, tá? Então precisa fazer essa diferenciação aí, beleza? Falar um pouquinho dos crimes e das penas agora para a gente poder encerrar esse tema. A lei de abuso de autoridade é uma lei bem curtinha e ao final também responderemos mais 5 questões, tá? Vamos lá, o que você precisa saber para você matar, principalmente sua banca que gosta de pena, tá? Só existem crimes com penas de detenção na lei de abuso de autoridade. Leve isso para sua casa. Só existem crimes com pena de detenção. Nenhum dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade são apenados com reclusão. Não, todos são apenados com detenção. Legal? Nisso você já elimina algumas alternativas. Se vier ali pedindo a pena de algum crime da lei de abuso de autoridade e vier ali alguma alternativa que seja reclusão, elimina ela, que ela está incorreta. Tá bom? Vou falar aqui agora alguns crimes para vocês. O primeiro que eu vou falar é o que eu falei para vocês lá no artigo 5 da nossa Constituição Federal, que é invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Quais são as condições estabelecidas em lei? Tá, para prestar socorro, desastre, flagrante delito ou por determinação judicial. E agora ele vai falar a hora da determinação judicial. Legal? Então, esse crime tem uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? Essa é a pena desse crime. Incorre nessa mesma pena, na forma prevista do caput desse artigo, quem?
coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências. Aquele policial que pega o cara na frente da casa e fala, ó, vamos entrar na sua residência. O cara fala, não, você não pode entrar na minha residência. O cara fala, se você não entrar, nós vai meter você na porrada aqui, tá? Ele tá coagindo o cara aí, mediante violência ou mediante grave ameaça. O cara fala, não, então entra aí. Não é assim que funciona, tá? Então, nesse caso aí, também é o mesmo crime, ou quem cumpre mandado e busca apreensão domiciliar após as 21 e antes das 5 horas, tá? Lembra? Então, aquela expressão dia que fala no artigo 5 da Constituição é isso, o período entre 5 e 21 horas, porque após as 21 e antes das 5, não pode entrar na casa alheia, mesmo que com mandado judicial. Legal? Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, como eu falei para vocês, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Beleza, gente? Então, aqui já fala tudo o que nós falamos ali do artigo 5 da Constituição. Tem que saber só que o crime aqui, esse crime tem uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Legal? Próximo crime, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa também. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestadamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestadamente cabível e deferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestadamente cabível, tá? A autoridade que deixar de fazer isso também incorre nesta pena aqui de 1 a 4 anos e multa. A última pena aqui, que tá muito aí no hype, tá? Que tá muito em alta, é a violência institucional. Ocorreu depois do caso da Mariana Ferrer, tá bom? Então, artigo 15A, submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade. Então, aquela mulher que foi vítima de crime violento, aquele crime violento que você acabou de pensar aí mesmo, que eu não vou nem falar aqui, porque, né, pode dar algum problema com a plataforma, mas a mulher que foi vítima daquele crime, aí ela chega lá na delegacia e conta pro delegado, tá? Aí, o que tinha delegado fazia o quê? Chegava, né, chamava o agressor, conversava com o agressor e ele depois chamava a vítima e ficava fazendo a vítima depor de novo. E aí, passava 2 horas, fazia a vítima depor de novo. E fazia a vítima ficar revivendo aquilo lá, sendo que a vítima já falou o que aconteceu. Sabe aquele delegado que desconfia, acha que a vítima tá mentindo? E ficava fazendo a reviver aquilo, tá? E aí, criaram esse crime aqui, ó, de violência institucional, tá? Então, faça que a vítima reviver aqui, ó, sem estrita necessidade, a situação da violência, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento e estigmação, tá bom? Esse crime aqui tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, mas tem causas de aumento de pena aqui, ó. Se o agente público permite que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada em 2/3, e se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro, tá bom? Então esse é o crime aqui de violência institucional. Esse aqui é o crime de abuso de autoridade, é o que eu acredito ser mais importante aí nos crimes de abuso de autoridade, mas esse aqui, esse crime é um crime bem pequeno, então é um crime aí, é uma lei, na verdade, perdão, uma lei bem pequena, então é uma lei aqui que dá para vocês passar por ela toda várias vezes, tá bom? E vamos para as famosas questões para a gente poder fechar essa aula aqui, que essa aula já está bem grandona, mais de 1h30 de aula. Vamos responder aqui as últimas 5 questões. Não se esqueça, gente, se você assistiu esse vídeo até agora e você ainda não é inscrito no canal, não deixou o seu like nesse vídeo ainda, você tá de brincadeira com o Caicão, ajuda eu aí, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e você pode solicitar esse resumo aqui que eu falei pra vocês de forma totalmente gratuita, é só mandar mensagem no meu WhatsApp, beleza? Vamos lá, questão de número 1. O guarda municipal Érico foi arrolado como testemunha em processo por abuso de autoridade, pretensamente realizado em praça do município onde exercia suas atividades regulares. Após a regular instrução, o réu foi condenado, tá? O nosso querido guardão aqui, o Érico, foi condenado. Nos termos da lei de abuso de autoridade, constitui efeito da condenação tornar certa obrigação de, ele vai fazer o quê? Indenizar o dano causado pelo crime, tá? Falamos, tá? Efeito da condenação, a indenização é no efeito da condenação, tá?
Então, a 1 aqui já é a alternativa A, beleza? Questão de número 2. Trouxe aqui, ó, uma peninha pra gente lembrar da pena, tá? De acordo com a lei de abuso de autoridade, assinar a alternativa que dispõe a pena correta para quem invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, pena. Lembre-se sempre, todos os crimes da lei de abuso de autoridade são apenados com detenção. Tem alguma reclusão aqui? Não, então pode ser todos. Nesse caso aqui é detenção de 1 a 4 anos e multa. Então aqui é a alternativa B. Beleza, gente? Vamos lá, questão de número 3. É considerada pena restritiva de direito. Lembra que eu falei? Pena restritiva de direito são aquelas mais brandas, tá? Substitutiva da privativa de liberdade. Vamos lá, qual delas aqui é uma pena restritiva de direito, substitutiva da privativa de liberdade? Prestação de serviço a entidades privadas? Aí não, né, querido? Privadas não, né? Prisão preventiva? Também não. Prestação de serviço à comunidade? Legal. Perda de cargo, mandado ou função pública? Não é uma pena substitutiva pena substitutiva das privativas de liberdade, tá? Não é uma restritiva de direitos, não, tá? A pena aqui de perda do mandado ou função pública entra nesse caso aqui, ó, de penas de efeitos da condenação, tá bom? Aqui a D é um efeito da condenação. Lembrando, gente, se você tem que ser reincidente em crimes de abuso de autoridade e tem que ser motivado pelo juiz ali ainda, tá? Não é algo tão fácil assim também de você perder, tá? A 4 cortou aqui, não era para ter acontecido isso, não vi na hora da edição, mas beleza, nós fazemos aqui, tá? 4. No que diz respeito aqui à lei de abuso de autoridade, que define aqui os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído, é correto afirmar que, vamos lá, A. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública condicionada, já está errado. Por regra, é incondicionada, tá? Deixar de relaxar a prisão manifestadamente ilegal faz parte da avaliação de oportunidade do juiz? Não. Se ele deixar de relaxar essa prisão, é um crime da lei de abuso de autoridade, tá? Constranger o preso mediante redução da sua capacidade de resistência para que este produza prova contra terceiro, desde que fundamentada e circunstanciada, é conduta lícita? Meu Deus, obviamente não, gente. Submeter a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência é crime de abuso de autoridade. Falei isso para vocês. Crime de violência institucional, tá? Este crimezinho aqui, ó. Beleza? Última questão, então, nossa, questão de número 5. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são, em regra, de ação penal pública incondicionada. Caso o Ministério Público não ajuize no prazo legal, você pode entrar com uma ação privada subsidiária da pública, tá? Segundo a expressão prevista na lei, poderá ser intentada haja aqui ação privada subsidiária da pública. Lembra quanto é esse prazo? 6 meses, tá bom? O prazo aqui é de 6 meses. Olha que letra maravilhosa pra gente finalizar essa aula. 6 meses, tá bom? Gente, não se esqueçam, deixa nos comentários aí se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil pra você, tá? Lembrando, temos aqui esse combo maravilhoso aqui com 460 questões de conteúdo específico e também 3 simulados aí no padrão da sua prova. Quem tiver interesse é só chamar no WhatsApp, tá? Se você quiser também a segunda parte dessa aula, deixe nos comentários aí. Quero a segunda parte e vamos pra cima, tá? Pra nós gabaritarmos essa parte de conteúdo específico da GCM de Mairiporã. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!